Quando falamos em tendência do mundo atual de trabalho, e sendo eu psicóloga, o tema dos riscos psicossociais foi o primeiro que me surgiu para análise, reflexão e debate. Embora os riscos psicossociais já constituam um tema que entrou na discussão sobre as condições de trabalho, ainda permanece pouco claro e pouco objetivo. Empresários, trabalhadores, técnicos de segurança, médicos de trabalho, psicólogos de trabalho, inspectores de trabalho e todos os outros atores que se preocupam com estas questões sabem da sua existência, mas a dificuldade em operacionalizar um sistema de acompanhamento de riscos psicossociais vai atrasando a sua avaliação e a sua intervenção. A minha proposta hoje é levantar 4 questões de análise e reflexão. Riscos psicossociais, afinal, de que é que estamos a falar? Riscos psicossociais, um problema de saúde pública? Como implementar um sistema de avaliação e intervenção? Por que ainda a maior parte das empresas não o implementa? Vou começar pela primeira questão. Os riscos psicossociais no trabalho não são recentes, contudo, só nos últimos anos é que ganharam outra visibilidade, não só pelo aumento de estudos científicos, mas também pelas campanhas de sensibilização desenvolvidas pelos organismos competentes, quer internacionais, quer nacionais, como a ACT é um bom exemplo disso mesmo. A regulamentação consequente, como também a divulgação feita pelos órgãos de comunicação social, acabou por fomentar uma outra visibilidade. Chamo aqui a atenção para que, recentemente, alguns dos primeiros casos de comprovação de assédio moral, onde no Tribunal de Guimarães a empresa viu-se obrigada a uma indenização de 172 mil euros a um trabalhador que se despediu por justa causa e invocou o assédio moral. Existem muitas definições de riscos psicossociais. A noção é operacionalizada de maneira diferente pelas diferentes disciplinas em função dos seus próprios conceitos e teorias. Adotamos aquela que nos parece mais consensual e mais adequada às questões teóricas e práticas que os estudos neste domínio levantam. Os riscos psicossociais estão relacionados com a forma como o trabalho é concebido, organizado e gerido, bem como com o contexto económico e social do trabalho. Além da precariedade e da insegurança do emprego, os riscos psicossociais incluem, nomeadamente, as exigências elevadas de intensidade de trabalho, exigências emocionais, falta de autonomia e relações sociais deficientes e má liderança. Assinala-se o facto que, para considerarmos um risco para a saúde no trabalho seja psicossocial, deve ser avaliada a sua origem e não a sua consequência. É, portanto, fundamental distinguir fatores de risco psicossocial dos seus efeitos sobre a saúde física, mental e social. Portanto, quando falamos em fatores psicossociais de risco, estamos a falar em fatores como o ritmo intenso de trabalho, a hipersolicitação, situações de tensão com o público, entre outros. Quando estamos a falar dos seus efeitos, então sim, estamos a falar do stress, das cefaleias, dos problemas de sono e da ansiedade, entre outros. Os riscos psicossociais são assim definidos como riscos para a saúde mental, física e social provocados pelas condições de trabalho, pelos fatores organizacionais e relacionais, suscetíveis de interagir com o funcionamento mental do trabalhador. Não se trata de medir o dano, mas as condições em que é realizada a atividade e o trabalho. Trata-se, portanto, de assumir uma perspectiva em que vamos avaliar a origem, ou seja, vamos avaliar os fatores de risco psicossocial em vez dos riscos psicossociais. Suscetíveis, portanto, de causar transtornos para a saúde mental,
física e social. Trata-se, portanto, de fatores potencialmente perigosos. Inspirado na proposta de Goulart e Baudier, podemos organizar os fatores psicossociais de risco em 5 grandes grupos: a intensidade do trabalho e tempos de trabalho, as exigências emocionais, a autonomia insuficiente, a má qualidade das relações de trabalho e os conflitos de valores. Vamos ver alguns exemplos a partir de alguns itens presentes no inquérito INSAF. A intensidade do trabalho e os tempos de trabalho englobam a noção de exigência psicológica e esforço. A quantidade de trabalho corresponde, por um lado, ao tempo que ele ocupa, portanto, a duração do trabalho, e também à organização do tempo de trabalho. E, por outro lado, à intensidade do trabalho e à complexidade desse mesmo trabalho. Estamos a falar de fatores como o ritmo intenso, a hipersolicitação, as instruções contraditórias, estar sempre a mudar de função, a disponibilidade permanente a qualquer hora, o levar trabalho para casa para além do meu trabalho noturno, os horários longos, os horários irregulares, não conhecer o horário com antecedência, dificuldades de conciliação entre a vida de trabalho e a vida fora de trabalho. As exigências emocionais estão relacionadas com a necessidade de gerir as suas próprias emoções com o estado emocional das pessoas com que se interage e no trabalho. As exigências emocionais são sentidas sobretudo na relação com o público, quer sejam clientes, utentes, pacientes, alunos. Estamos a falar de exemplos como as situações de tensão nas relações com o público, o ter que gerir as exigências, queixas ou reclamações do público, o ter que dar resposta às dificuldades ou ao sofrimento das outras pessoas, o ter que esconder as emoções, o ter que simular a boa disposição, o ter medo da violência do público, entre outras. A autonomia insuficiente é aqui entendida como a impossibilidade do trabalhador participar nas decisões acerca do seu trabalho e não ter um papel ativo no desenrolar da sua atividade. Estamos a falar de exemplos como ser obrigado a fazer o trabalho tal e qual como foi definido, sem qualquer possibilidade de pequenas alterações, o ter que obedecer a um horário de trabalho rígido, sem qualquer possibilidade de pequenas alterações, o não poder participar nas decisões relativas ao meu trabalho, o não poder utilizar e desenvolver as minhas competências. A má qualidade das relações sociais e no trabalho englobam as relações entre trabalhadores, as relações entre os trabalhadores e a chefia e as relações entre os trabalhadores e a empresa que o emprega. Estas relações devem ser analisadas à luz de 3 conceitos: a integração, o reconhecimento e a justiça, o sentido de justiça. Estamos a falar nas relações entre colegas e com a hierarquia, de itens como ser desconsiderada a minha opinião para o funcionamento do departamento ou da minha secção, ser impossível exprimir-me à vontade, ser pouco reconhecido pelos colegas, ser pouco reconhecido pelas chefias, não ter ninguém em quem confiar, não ser tratado de forma justa e com respeito pelas minhas chefias. Nas relações com a empresa, temos fatores como a ameaça de perda de emprego, ter medo de sofrer uma lesão causada pela minha atividade de trabalho, não há preocupação por parte da empresa com o meu bem-estar, de uma forma geral sinto-me explorado. No caso de violência interna, falamos mais conhecidos, exposto à discriminação, ao assédio sexual e ao assédio moral. Conflitos de valores é sentido quando, na situação de trabalho, o trabalhador se vê obrigado a agir contra os seus valores profissionais, sociais e mesmo pessoais. Faltam os meios para realizar um trabalho bem feito, tenho que fazer coisas que desaprovo. A minha consciência profissional é abalada, as coisas que faço são tidas em conta como pouco importantes ou pouco relevantes. Ora, estes dados levam-nos a uma análise de alguns números que se mantêm preocupantes.
Nesta análise, procurei centrar-me, sobretudo, no inquérito ESNER e no último inquérito europeu às condições de trabalho. Vamos ver alguns números. A propósito da intensidade do trabalho e dos tempos de trabalho, o inquérito ESNER refere que os fatores de risco mais frequentemente assinalados pelas empresas é a pressão relativa a prazo a cumprir, expressa por 43% das empresas. O inquérito europeu confirma que o trabalho intensivo é bastante prevalecente. 36% dos trabalhadores da UE trabalham com prazo apertado. 33% declaram trabalhar a um ritmo acelerado. 22% trabalham no seu tempo livre para poder cumprir as exigências do trabalho. E 4 em 10 trabalhadores são convocados com pouco tempo de antecedência para ir trabalhar. As exigências emocionais, como esconder ou reprimir sentimentos, podem causar tensão psicológica. O inquérito ESNER chama a atenção que o contacto com o público externo e, mais concretamente, o ter que gerir situações de tensão nas relações com clientes, pacientes e alunos é sentida por 58% das empresas. 28% de homens e 35% de mulheres dizem esconder quase sempre ou sempre os seus sentimentos e no trabalho. Na autonomia insuficiente, dados do 6º inquérito europeu sobre as condições de trabalho referem que 34% dos trabalhadores trabalham em organizações caracterizadas por baixos níveis de envolvimento, baixo grau de autonomia e baixa participação na organização. A má qualidade das relações sociais é sentida de maneira diferente. O nível de apoio que os trabalhadores da Europa sentem por parte dos colegas mantém-se insuficiente. 30% dos trabalhadores declaram não ter ajuda e apoio dos seus colegas, 40% declaram não ter ajuda e apoio das suas chefias, 17% e 15% dos homens declaram ter sido expostos a comportamentos sociais adversos. O que é que estamos a falar? Do abuso verbal, atenção sexual não desejada, ameaças e comportamentos humilhantes, assédio sexual, intimidação e assédio moral. 7% declaram ainda ter sido alvo de algum tipo de discriminação. Nas relações com o seu trabalho e com o seu emprego, 49% dos trabalhadores considera que não são pagos de forma justa e adequada pelo trabalho que realizam. Ainda há pouco referido pelo seu trabalho. A percentagem de trabalhadores que têm a sensação de um trabalho bem feito diminuiu durante a última década e, atualmente, os últimos dados referem que cerca de 50% dos trabalhadores declaram que têm a sensação de não realizarem um trabalho bem feito. Curiosamente, 5% dos trabalhadores referem que nunca ou raramente teve essa sensação. Os dados apresentados são preocupantes e levam-nos à segunda questão de análise e reflexão. Riscos psicossociais, um problema de saúde pública. A literatura epidemiológica dá-nos dados convincentes relativamente aos efeitos dos riscos psicossociais sobre a saúde, nomeadamente as doenças cardiovasculares, os problemas de saúde mental, sobretudo a ansiedade e depressão, e as perturbações musculoesqueléticas. Os problemas de sono e os problemas gástricos são também os mais referenciados. Estes 3 domínios de patologia constituem igualmente preocupações major para a saúde pública, uma vez que, para além de serem as mais custosas, são aquelas que causam maior invalidez na população ativa adulta. Para as doenças cardiovasculares, a Eurofound sublinha o elevado número de nível de exigências no trabalho, estando associado a um risco aumentado de doença cardiovascular. Tempos de trabalho atípicos
associados a consequências negativas para a saúde e o bem-estar, como o aumento de risco de doenças cardiovasculares. Resultados deste último inquérito referem também que o trabalho muito intenso tem consequências negativas em termos de saúde física e mental. Vários estudos indicam que elevados níveis de exigências emocionais prevêem problemas de saúde mental, fadiga e depressão. A Agência Europeia para a Segurança e Saúde e no Trabalho, já desde 2002, vem alertar para a exposição a situações de assédio moral e discriminação que justificarem sintomas de ansiedade e depressão. Nas perturbações musculoesqueléticas, para além dos fatores físicos de risco, os fatores psicossociais são determinantes no aparecimento deste tipo de perturbações. O ritmo intenso e de trabalho, o constrangimento de tempo, o tempo de recuperação insuficiente, pausas insuficientes são fatores psicossociais de risco. A Agência Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho refere que o desenvolvimento deste tipo de perturbações está também relacionado com a exposição a comportamentos sociais adversos no trabalho, nomeadamente ao assédio moral. Além das patologias referidas, podemos listar outros problemas de saúde que podem também estar associados à exposição a fatores psicossociais de risco. Estamos a falar das dores lombares, das cefaleias e fadiga ocular e fadiga geral e mesmo da ansiedade. Trata-se, portanto, de um problema de saúde pública, além do problema, obviamente, de saúde e no trabalho, e estes dados acabam por corroborar a ideia inicial. Todos os atores que se preocupam com estas questões sabem da sua existência, mas a dificuldade de operacionalizar um sistema de acompanhamento de riscos psicossociais vai atrasando a sua avaliação e a sua intervenção. Como implementar, então, o sistema de acompanhamento, avaliação e intervenção em riscos psicossociais? Atualmente, no mundo científico, não há consenso sobre a forma de conceber e tratar os riscos psicossociais. Não existe uma teoria unificada e consensual sobre esta temática. Há algumas metodologias de avaliação de riscos psicossociais que focam-se principalmente na identificação das consequências para a saúde do trabalhador, em vez de procurarem identificar os fatores que estão na origem. Assim, a ideia-chave a reter é que uma avaliação de riscos psicossociais deve ser feita através da análise das condições de trabalho, dos fatores organizacionais e relacionais que estão na origem destes riscos. Neste domínio, devemos sempre incluir uma caracterização do contexto organizacional e o questionamento aos trabalhadores. A avaliação deve ser complementada pela observação da situação de trabalho, pela análise da organização do trabalho e a análise dos dispositivos de prevenção. Sendo o questionamento aos trabalhadores uma prioridade, a evolução dos instrumentos de estudo tem-se complexificado e os questionários existentes têm procurado integrar um número cada vez mais vasto de itens, de modo a abarcar todos os fatores psicossociais de risco que se poderão constituir de risco. Contudo, se há convergência no sentido da utilização de questionários aos trabalhadores, não há, contudo, nenhum questionário estándar. Há diversas possibilidades de questionários internacionais adaptados e nacionais que avaliam os fatores psicossociais de risco. O mais conhecido e utilizado é o COPSOC, desenvolvido pelo Instituto Nacional Dinamarquês de Saúde Ocupacional, um questionário amplamente utilizado e que já foi adaptado em vários países e que integra fatores psicossociais como as exigências quantitativas, o ritmo de trabalho, as exigências cognitivas
emocionais, a influência do trabalho, conflitos interpessoais, insegurança no trabalho. A própria ACT disponibiliza um questionário geral sobre riscos psicossociais, uma lista de verificação, onde são abordados os principais fatores de risco, como a intensidade de trabalho, os processos de trabalho, horários de trabalho, as relações e comunicação entre os trabalhadores, apoio de colegas e chefias. O inquérito INSAT integra um conjunto de fatores psicossociais relativos ao ritmo e intensidade de trabalho, tempo de trabalho, autonomia e iniciativa, relações de trabalho com colegas, relações de trabalho com as chefias, relações de emprego com a empresa, exigências emocionais, conflitos éticos e de valores. Além destes fatores, inclui também uma medida de prazer e satisfação e no trabalho relativa ao sentimento de realização pessoal através do trabalho. A análise comparativa destes inquéritos mostra alguma convergência, mas a necessidade de estabelecer um conjunto de padrões mínimos nos seus conteúdos, utilização, aplicação, análise de resultados, nem sempre são salvaguardados. Por exemplo, estamos a falar da preservação e do anonimato. Será que um questionário enviado por e-mail ou colocado numa plataforma é percepcionado por quem responde como anónimo e confidencial? Deixo-vos a questão. A análise estatística dos resultados dos questionários deve ser global e nunca particular, mas deve procurar sempre a exaustividade da informação que pode ser produzida por esse questionário. A informação deve ser explorada e não reduzida a uma síntese de resultados mais relevantes. A estratégia estatística e de referir uma exposição a mais de 30% não é aqui eficaz, mas redutora de informação que, sendo supostamente baixa, menor que 10%, pode ser extremamente pertinente. A interpretação dos resultados deve ser sempre contextualizada pelo tipo de atividade desenvolvida e pela especificidade da organização em questão e deve ser sempre realizada por profissionais qualificados com formação neste domínio. A este propósito, o inquérito ESNEF refere que apenas 16% das empresas da UE recorre a um psicólogo. Isto é grave. Curiosamente, porém, existem diferenças importantes entre países. Se formos a ver a Finlândia e na Suécia, cerca de 60% das empresas refere o recurso a um psicólogo, seja ele contratado ou seja ele externo. E a este propósito, no mês passado, a Ordem dos Psicólogos referiu mesmo a importância de ser criada a figura do psicólogo do trabalho como um médico e do trabalho, referindo de forma acentuada a importância deste psicólogo do trabalho participar na concretização de medidas de prevenção de riscos psicossociais. Se realmente o questionamento aos trabalhadores é considerado fundamental, o uso de questionários é o mais frequente e consensual. Outros elementos devem ser também considerados na implementação de um sistema de avaliação e intervenção de riscos psicossociais. A caracterização do contexto organizacional poderá incluir, portanto, indicadores relevantes para avaliar os riscos psicossociais, como, por exemplo, as formas de organização e de trabalho, modalidades de gestão de recursos humanos, nomeadamente os sistemas de avaliação e desempenho, a identificação e caracterização dos sistemas de prevenção, modalidades de gestão do tempo de trabalho, divisão interna do trabalho, entre outros indicadores relevantes. A consulta aos órgãos da direção da empresa é indispensável e depois o cruzamento dos dados na elaboração do relatório de avaliação é fundamental. Se estas orientações já foram previstas, são previstas, porque é que ainda a maior parte das empresas não o implementa?
Embora venha descrito na Lei 102, como todos nós sabemos, são ainda poucas as empresas que o fazem. E muitas destas ainda o faz de forma sofrível. Podemos enumerar várias razões. Conhecimento ainda insuficiente sobre o domínio, os fatores psicossociais de risco são percepcionados como sendo mais difíceis de gerir que os riscos tradicionais. Cerca de metade das empresas afirma também não dispor de informações ou ferramentas adequadas para fazer face ao risco de forma eficaz. Há uma desvalorização dos riscos psicossociais, há uma prevalência ainda de uma lógica economicista sobre uma lógica centrada no bem-estar dos trabalhadores. E há ainda também uma individualização, mesmo personalização, dos riscos psicossociais, uma atribuição ao trabalhador e não à situação e ao trabalho. Há, portanto, ainda uma dificuldade em integrar os riscos psicossociais numa avaliação de riscos global. 40% das empresas refere não ter informação suficiente sobre como incluir os riscos psicossociais na avaliação de riscos. A par destas razões, Michele Tesner refere ainda a falta de sensibilização da administração, a falta de conhecimentos especializados ou de apoio de especialistas, assim como uma relutância em falar abertamente sobre estes assuntos, com dificuldades na abordagem aos riscos psicossociais e à sua efetiva avaliação nas empresas. São, portanto, estas algumas dificuldades que prevalecem, que falta para as nossas empresas começarem, na realidade, a avaliar e a intervir nos riscos psicossociais. Ao fazer semelhantes, quais são os desafios da Inspeção de Trabalho, da ACT, para que se efetivem práticas regulares na gestão dos riscos psicossociais? Quais são as tendências, as oportunidades, os sinais, os movimentos que estes organismos podem desenvolver para que se efetuem práticas regulares na gestão dos riscos psicossociais nas empresas? Deixo aqui estas reflexões que podem servir agora de mote à discussão e ao debate em torno dos fatores psicossociais de risco no trabalho de todos. Obrigada pela vossa atenção.